Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, vamos dar início ao nosso culto no dia de hoje, nessa noite de hoje. Em nome de Jesus, graça e paz a todos. Amém. Vamos estar nos colocando em pé. Todos sejam bem-vindos. Todos receberam o convite do Espírito Santo para estarmos nessa noite com todos os corações voltados para adorar e exaltar o nosso Deus. Tenha sua mente aberta para sentir a presença de Jesus neste lugar. O Senhor cumpre as suas promessas e Ele colocou que em uma ou duas pessoas reunidas em seu nome, lá Ele estaria. Então vocês creiam que Deus está nesse lugar. Jesus Cristo está aqui. Vamos estar abaixando nossas cabeças. Vamos estar iniciando uma oração de adoração. Senhor, nos colocamos diante de Ti, Senhor, com os nossos corações abertos, com as nossas mentes voltadas para Ti, para render-lhe, Senhor, uma adoração, um bom perfume, Senhor, para que chegue no Teu altar. Que Tu possas ficar alegre com as nossas adorações, que possamos exaltar o Teu santo e glorioso nome, Jesus. Faça, Senhor, a Tua vontade. Usa-nos, Senhor. Que Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio. Amém. Que Ele possa fazer e continuar a Tua boa obra em nossos corações. Continue fazendo, Senhor, essa igreja progredir, se expandir, que esta igreja possa ser um diferencial nessa cidade, ó Pai. Declaramos, Senhor, os nossos vizinhos, Senhor, tanto da direita quanto da esquerda, que eles possam sentir o Teu Espírito Santo, possam receber o convite e aceitar o convite de estar aqui na Tua casa. Te entregamos este louvor e este culto nas Tuas mãos. Faça, Senhor, a Tua vontade. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Vamos estar lendo uma leitura bíblica que inclusive nós lemos na escola dominical, está situada em Mateus 6, 25 a 34. Inclusive eu compartilhei na escola dominical que essa passagem é uma passagem que está na tela de descanso do meu notebook. É uma passagem que nós deveríamos ler todos os dias de manhã. Deixar as nossas preocupações nas mãos de Deus. A nossa ansiedade nas mãos de Deus. Vamos estar lendo em uníssono. Vamos lá? Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Observem as aves dos céus,
Glória a Deus. Quero convidar a Marcela que venha. Nós vamos estar cantando um cântico que chama-se Quero que Valorize. Todos conhecem. E é um cântico que ele é propício para que a gente olhe para o nosso irmão e diz para ele: quero que te valorize. Então, nesse momento, nós vamos estar nos cumprimentando, vamos estar cantando este cântico para o nosso irmão. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus derrama esse amor sobre nós. Neste momento nós vamos estar agradecendo ao nosso Deus, com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Isso é uma forma de gratidão também. Deus tem derramado grandes coisas em nossas vidas. Deus tem derramado bênçãos sobre nós, na nossa vida financeira, na nossa casa, na nossa família, na nossa saúde. Vamos estar cantando então o cântico Fala Minha Alma, de número 102. E nesse momento os irmãos terão a liberdade de trazer no gasofilácio sua oferta e seu dízimo. Fala-me,
Glória a Deus. Gostaria de convidar a nossa querida irmã diaconisa Magda que fizesse essa oração de entrega, de louvor dos nossos dízimos. Pai amado, Pai bendito, muito obrigado a Deus porque estamos aqui, a família da fé, unidos, ó Pai, para te louvar e te engrandecer, ó Pai, nessa noite tão maravilhosa, tão especial, Senhor, que o Senhor nos deu. Te oferecemos, Senhor, os dízimos e ofertas, ó Pai, tudo é muito pouco diante de tudo que o Senhor faz por nós, ó Deus. Não é nosso nome que te agradecemos por tudo, mas em nome por amor de Ti. Amém. Graças a Deus. Nós chegamos no momento de gratidão dos nossos aniversariantes da semana. Tivemos 2 aniversariantes. Nossa irmã Tica no dia 19, né? E eu gostaria de então convidar a nossa irmã Mercedes, que vem à frente representá-la. Toda a família. E nosso casal lindo. O nosso irmão Amarildo e Fabiana também fizeram aniversário de casamento, dia 21. Também queria convidar a Aninha e a Belinha que viessem junto. Essa família linda que Deus proporcionou a eles. Vocês são muito queridos na igreja. Eu gostaria de convidar então o pastor que viesse à frente e fizesse a sua oração de gratidão. Querido Deus, todo-poderoso Senhor, Senhor das nossas vidas, nosso grande provedor, nós queremos te agradecer, ó Deus eterno, porque Tu és o Deus que nos concede a vida, o Deus que supre as nossas vidas, tanto de saúde como de bens. Te agradecemos, ó Pai eterno, neste momento especialmente, pela vida do nosso irmão Tica, Maria, ó Deus querido, mais um ano que Tu concedeste a ela. Querido Deus, muito obrigado por essa vida tão preciosa e tão temente a Ti. Zelosa, ó Deus eterno, pela fé que possui em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te agradecemos também, ó Deus eterno, pela vida do Amarildo e da Fabiana, Pai eterno. Obrigado por esse casal tão precioso, tão querido da nossa comunidade. Que, ó Deus eterno, ontem completaram mais um ano de vida conjugal. Muito obrigado por todas as bênçãos que Tu tens concedido a eles. Graças ao Pai eterno, porque diante das lutas que eles têm enfrentado como família, como casal, Tu tens amparado, Tu tens orientado, Tu tens suprido as necessidades deles. E obrigado também, ó Pai, pelos frutos desse casamento, pela vida, ó Pai eterno, dos filhos. Graças, Senhor Deus, porque todos conhecem a Tua palavra, estão, ó Deus eterno, seguindo os Teus caminhos e buscando conhecer os Teus propósitos.
propósitos. Que a tua bênção, Pai eterno, continue sobre a Maria, dando a ela saúde, renovando, ó Pai eterno, as forças da tua serva, guardando-a e protegendo, ó Deus eterno, lá naquela cidade grande. Que tu, ó Deus eterno, esteja sempre com a tua serva, abençoando a sua vida física, emocional e espiritual, no nome de Jesus. Continua abençoando também o Pai, o marido, a Fabiana. Ó Deus, abençoa o casamento deles, como tu tens abençoado até aqui. Continue, Deus, com as tuas bênçãos, com a tua proteção. E, ó Deus eterno, que as lutas que com certeza eles enfrentarão ainda nessa caminhada, que eles possam vencê-las todas e que eles possam, ó Pai eterno, assim como venceram as que passaram, serem vitoriosos, ó Pai eterno, em nome de Jesus. Abençoa os filhos, orienta-os, ó Pai eterno, especialmente a minha e a Belinha, ó Deus eterno, cuida das jovens, das tuas filhas, e que elas nunca, Deus eterno, afastem dos seus caminhos. E que o marido e a Fabiana tenha sempre sabedoria, condições, vontade, ânimo e fé para orientar as suas filhas, ó Deus eterno, nos teus caminhos, no nome de Jesus. Guarde-os, proteja-os, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Um abraço, Natinha. Deus abençoe. Parabéns, viu? Quantos anos, mãe? De casado? 22 anos, graças a Deus. Aí, olha o resultado. Deus abençoe. Deus abençoe. 22 anos de união, lindos. Chegamos então no culto do Ministério de Evangelismo. Eu sempre gosto, sempre reforço esse momento que eu dou uma oportunidade para a igreja dar algum testemunho. Então está aberto, quem queira dar um testemunho tem a palavra. Eu vou. Graça e paz, igreja. Amém. Eu vim dar um testemunho de mais uma bênção que nós recebemos, a minha família recebeu essa semana. O Wilson foi, segunda-feira, ele teve retorno no HB, pelo exame que ele tinha feito, né? E não deu nada o exame, mais uma vez, não deu em nada. E como faz 3 anos já que ele fez a última cirurgia, e de 3 anos para cá não voltou mais, o médico falou que agora, só daqui a 1 ano, que ele vai voltar para fazer a cistoscopia de novo. Então, isso é para a honra e glória do Senhor. Porque eu tenho orado muito, a igreja, eu sei que orou muito por ele, e foi mais uma bênção que a gente recebeu, em nome de Jesus. Amém. Nossa igrejinha dos milagres. Vamos estar agora então naqueles momentos que vamos estar orando. A igreja tem total liberdade de ficar sentado, de pé, de joelho. Vamos entrar na presença do nosso Deus vivo, no Santo dos Santos. Vamos estar livre, temos livre acesso ao Pai. Podemos estar falando com Ele todos os nossos anseios. Então, estamos num momento de oração.
povo e o clamor da tua igreja, Senhor. Peço para a nossa irmã Edna que faça uma oração audível. Santo Deus, amado Pai Celestial, estamos na tua presença nesta hora, reunidos em nome de Jesus, Pai. Estamos em oração, cremos na tua presença, creio que o Senhor está ouvindo a cada oração, recebendo o louvor, a gratidão, recebendo, Senhor, o pedido de perdão pelas faltas cometidas, por coisas que possam ter te desagradado, ó Pai. Nós, Senhor, como igreja, nos unimos e todos concordamos, Senhor, te pedimos perdão, te agradecemos, adoramos o teu nome, Senhor, e queremos, ó Pai, andar na tua presença. Nos ajude, nos oriente, nos dá a tua paz, nos dá, Senhor, a tua sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido a igreja que se coloque de pé. Vamos estar então com o ministério de louvor, juntos, em uma só voz, cantarmos, exaltarmos o nome do Senhor. Convido o grupo de louvor que vem à frente. Graça e paz, irmãos amados. Amém. A adoração não é apenas uma questão de ritual. A adoração é uma conexão espiritual e verdadeira com Deus. Importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém. Deus é amor e mesmo em meio às lutas, Ele jamais nos abandona, e que nós possamos fazer prova desse amor sempre, viver buscando esse amor, viver nesse amor, ser esse amor, que nós possamos mais e mais adorar ao nosso Deus, que é o Deus de amor, que é todo amor. Amém? Amém. Tantas lutas, tantas dores, num deserto, pareço estar, mas te entrego os meus temores, sei que em ti
Nós queremos amar a Deus, que sempre está conosco, sempre nos mostrando, sempre nos ajudando, e que a gente possa dar esse testemunho. Como a Valdirene, né, propõe, sempre que alguém venha dar um testemunho, a nossa vida deve ser um testemunho diário, a nossa vida deve ser um testemunho constante, testemunho de amor, testemunho de fé, de esperança, e tudo isso nós devemos pôr em prática, para que os outros vejam e queiram sentir esse mesmo amor, fazer parte dessa mesma família, desse mesmo amor tão grande que Deus tem por cada um de nós, que nós também possamos amá-lo em espírito e em verdade. Quero te amar, quero amar sem distinção e preconceito.
Senhor possa ser sempre nossa inspiração, ó Deus. Obrigado por cada vida que está aqui, por aqueles que não puderam vir. Tu sabes e conheces o motivo de cada um. Esteja agora no restante do culto. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A igreja pode se assentar. Irmãos, lá em Provérbios 7, versículo 24, diz assim: agora, meu filho, escute o que eu te digo e dê atenção às minhas palavras. Irmãos e irmãs, vamos abrir os nossos ouvidos para que o Senhor vai falar ao seu coração. Amém. Através do teu servo Toninho, que já foi ministrado por Deus e vai transmitir aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Eu convido o pastor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, entregamos a vida do teu servo nas tuas mãos. Que ele seja um canal. Através dele, Senhor, tu possas falar conosco. E que possamos ser uma boa terra para receber a semente que é a tua palavra. Amém. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Graça e paz, irmãs e irmãos. Amém. Amém. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são os princípios das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. E nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão enganando e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo para o testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Essa música que a gente acabou de cantar, uma música que me toca demais, sabe? Porque o autor dessa música, com certeza, ele estava inspiradíssimo pelo Espírito Santo. Não é quando ele compôs esse cântico, essa letra. E é isso que o mundo está precisando, amor. O mundo está precisando de amor.
A igreja precisa viver esse amor. E o meu desejo, nesta noite, o meu desejo é que esse cântico ele saia das letras e ele penetre no coração de cada um de nós. Amém. E nós possamos viver verdadeiramente esse amor, porque o que nós estamos observando no mundo, realmente a volta de Jesus está próxima. Aquilo que Jesus predisse está acontecendo. E essa semana passada teve início mais uma guerra, né? O mundo já está cheio de guerra, mais uma guerra. E essa última guerra é uma das mais preocupantes. Mais preocupantes, porque a gente sabe que envolve grandes potências. E se outras grandes potências também se envolverem, aí nós teremos uma terceira guerra mundial, que inclusive o chanceler brasileiro, Celso Amorim, ele disse que o que mais preocupa ele é a terceira guerra mundial. E se isso acontecer, os irmãos podem ter a certeza, Jesus voltará. Jesus voltará. E vai acontecer a profecia de Jesus, final dos tempos. Final dos tempos. Só que tem muitos que não acreditam na volta de Jesus. E eu quero compartilhar com vocês um pouco mais sobre essa questão da volta, só mais sobre um outro prisma. Um texto que eu já falei com vocês sobre ele. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 8 a 18. Abra a sua Bíblia. E eu quero que você preste bastante atenção, você fique atento aí, você que está aqui no templo, você que está em casa acompanhando aí pela internet, pelas redes sociais, você que durante a semana provavelmente vai ouvir essa mensagem, pense, reflita no que ela vai dizer ao seu coração. 2 Pedro, capítulo 3, 8 a 18. Eu sei que pode ser um texto um pouco longo, mas eu quero ler desde o primeiro versículo, que é muito interessante, até o versículo 18. Os irmãos terão a compreensão aqui do contexto dessa palavra. Vamos ler o capítulo 3 todo. Peço a paciência de vocês e a atenção de vocês. Amém? Todos acharam, hein? Amém. O apóstolo Pedro diz: amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro, com lembranças, despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores, com suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da vida? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que de propósito esquecem que os céus existem desde muito tempo, e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer:
que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como ladrão. Naquele dia, os céus passarão como grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. E por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso irmão amado Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito desse assunto, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam de posição segura em que vocês se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Amém. Diante desse texto, irmãos e irmãs, eu quero falar com vocês sobre o tema Vivendo com propósito à luz da volta de Cristo. Vivendo com propósito à luz da volta de Cristo. A expectativa da volta de Jesus, ela moldava a vida dos primeiros cristãos. A promessa do retorno de Jesus sempre foi uma das maiores esperanças da fé cristã e sempre será. Nos primeiros séculos, essa expectativa, além de moldar a vida dos discípulos, dos apóstolos, também moldava profundamente a vida da igreja. Com o passar do tempo, a aparente demora de sua volta e também a aparente demora de uma resposta de Deus diante dos questionamentos destes que não acreditavam, muitos começaram a desacreditar, permitindo que o comodismo, que a indiferença, que o relaxamento espiritual tomasse o lugar da vigilância e da pureza na sua vida. Pedro, ele reforça que o tempo de Deus é movido com paciência e misericórdia. Pedro, nessa segunda carta, neste capítulo 3, ele traz uma exortação poderosa e necessária também para os nossos dias. Pedro não falou somente para a igreja dos primeiros séculos. Pedro está falando para nós, que também aguardamos ansiosamente a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos lembra que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E que o tempo divino, ele é guiado
não pela pressa. Nós somos apressados. Nós, quando queremos uma coisa, nós queremos para já, para ontem. Só que, infelizmente, não é isso, principalmente quando nós queremos uma bênção de Deus, não é? Nós pedimos a bênção de Deus, queremos, Senhor, essa bênção é para ontem. Não é para amanhã, não, é para ontem. Só que quando Deus fala conosco, que Deus quer alguma coisa de nós, aí nós ficamos postergando, nós ficamos, não é, protelando a nossa decisão. Só que nós sabemos que o tempo divino, o tempo de Deus, ele não é com pressa, mas ele é pela paciência, como nós vimos no texto, que Deus deseja que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, se Jesus ainda não voltou, é porque Ele está dando oportunidade para que as pessoas se arrependam, para que as pessoas se convertam. E tem muitas pessoas que Deus está falando, que o Espírito Santo está falando. Fala hoje, vai falar amanhã, vai falar depois, vai falar todos os dias. E as pessoas não se dão conta, a ficha dessas pessoas não cai, e elas não se arrependem, e elas não se convertem, e Deus está sendo paciencioso, longânimo, esperando que essas pessoas se convertam, para que Jesus possa voltar. E eu espero que aqui não tenha ninguém nessa expectativa, não tenha ninguém nessa protelação, ninguém postergando a sua decisão. E se em casa tiver alguém nessa situação, tome uma atitude, arrependa-se, converta-se, para que Jesus possa voltar logo. E nós precisamos que esse mundo seja mudado. E Pedro, meus irmãos e minhas irmãs, reforça que o tempo de Deus é movido, portanto, pela misericórdia e paciência. E a igreja precisa manter os seus olhos fixos nessa promessa e não perder a sua identidade e missão. E diante, irmãos e irmãs, dessa verdade, nós somos chamados a viver com propósito, viver com fé e pureza de coração, aguardando a volta de Jesus. A espera de Jesus, ela é uma espera ativa, uma vida em movimento espiritual. Se você tiver com sua Bíblia aberta aí, olha o que diz o verso 14: por esta razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Pedro está dizendo: esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. A vida cristã, ao contrário do que muitos pensam, ela não é uma vida inerte, não é uma vida sedentária. A vida cristã, ela é dinâmica, marcada por empenho e transformação diária. A vida cristã é movimento. Por isso que nós precisamos buscar a palavra de Deus constantemente, orar. Nós precisamos nos mover. A nossa vida cristã, ela não é parada, não é acomodada. Ela precisa de movimento, e ela é uma vida que se movimenta. Por sinal, os verbos esforcem-se, façam o possível, cresçam. Esses verbos todos, eles indicam o quê? Indicam ação. Ação. Ou seja, movimento. A nossa espera pela volta de Jesus, atentem para isso, irmãos e irmãs, ela não é passiva, mas é uma espera comprometida com as obras do reino. Em tempos em que a fé pode correr risco de estagnação, o apelo de Pedro é por uma jornada cristã dinâmica, por uma caminhada cristã dinâmica, marcada por obras de justiça, serviço e crescimento espiritual. E Paulo,
em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, que vocês conhecem de cor esse texto, Paulo confirma essa postura de entrega ativa ao dizer que devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não nos conformar com o presente século, mas transformarmos-nos com a renovação da nossa mente. Esperar por Cristo, amadas irmãs e amados irmãos, portanto, é dedicar-se às coisas do reino, e não é amanhã, é hoje, é agora, é agora. A espera por Cristo é a espera de uma vida com santidade, vida com pureza que aponta para o céu. Olhe para os versos 11, 12 e 14 novamente. Diz Pedro: uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Verso 14, de novo: por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E aqui parece que Pedro faz-nos uma pergunta para mim, pergunta para você que está aqui, para você que está em casa: que tipo de pessoa é necessário que você seja? Pedro está perguntando para você: que tipo de pessoa é necessário que você seja? Pedro exorta a santidade, nos exorta a santidade e a piedade, enquanto nós aguardamos a volta do Senhor, ou o dia do Senhor. E ele questiona, ele nos faz essa pergunta: que tipo de pessoa é necessário que você seja? E a resposta, meus irmãos e minhas irmãs, ele dá logo em seguida: vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Versos 11 e 12. A espera de Cristo, ela deve produzir frutos de obediência, frutos de fidelidade, frutos de prudência. Qualidades que Jesus também ressalta. Se os irmãos lerem as parábolas do servo fiel em Mateus 24 e também das 10 virgens em Mateus 25, vão perceber que Jesus, ele reforça, portanto, a importância desses frutos, fruto de obediência, de fidelidade e de prudência. A santidade, ela expressa em obediência, fidelidade e prudência. Nós vivemos num tempo em que a santidade, muitas vezes, ela é confundida com moralismo. Infelizmente, eu fico indignado quando eu observo que a igreja de Jesus Cristo, não é? Essa igreja, a igreja visível de Jesus Cristo, às vezes, ela interpreta a santidade simplesmente com regras, com normas que expressam mais o moralismo da lei do que, na verdade, a graça de nosso Deus e de Jesus Cristo. E a santidade, infelizmente, tem sido confundida com o moralismo, não é? Ou muitas vezes a santidade é descartada como ultrapassada. Então tem aqueles que são moralistas e tem aqueles também que acham que não tem problema, que a santidade não existe, ela já está descartada, podemos viver da maneira e da forma que nós quisermos, como nós queremos. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, Hebreus capítulo 12, verso 14, ele é incisivo e diz: sem santificação ninguém verá a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. E a volta de Cristo, amados irmãos, amadas irmãs, exige de nós pureza no coração, exige de nós reconciliação com o nosso próximo. A volta de Cristo exige de nós amor prático.
Amor prático. Não é só cantar, não é só se emocionar com as palavras, com a letra do bem, mas nós precisamos viver isso. A igreja precisa viver isso. E vocês já imaginaram se todas as igrejas evangélicas do Brasil, eu não vou dizer do mundo, vou dizer só que do Brasil, se vivesse realmente esse amor prático que Jesus nos deu, nos amou e ensinou para que nós também pudéssemos exercitar e amar as pessoas, o mundo, o Brasil seria um país completamente diferente. Mas infelizmente às vezes nós observamos aqueles aos quais Jesus diz: amem o seu próximo, amem com amor prático de verdade, tem odiado o seu irmão, tem odiado as pessoas. E às vezes a igreja, muitas igrejas não pregam amor, mas pregam sim o ódio. E o Brasil, vocês sabem disso, viveu essa experiência e tem vivido essa experiência. E não é assim que nós devemos aguardar a volta de Jesus. Não é desse jeito que Pedro nos recomenda aguardar a volta de Jesus, mas é amando com amor prático, amor de verdade. Amor de verdade, amar sem preconceito, sem o quê? Sem distinção e preconceito. Sem Deus, em perfeita comunhão. Olha que maravilha, que beleza. Às vezes nós podemos até falar que isso é uma utopia, né? Uma utopia. Mas se for uma utopia, ela é uma utopia realizável. E nós buscamos essa utopia. Buscamos e ela vai se realizar. Amém. Ela vai se realizar. Aleluia. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, a volta de Jesus exige uma vida inspirada e moldada por Cristo. Não adianta você falar que você está aguardando a volta de Jesus, que você deseja que Jesus volte, se você não tem uma vida inspirada e moldada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é por isso que Paulo, que tinha uma vida inspirada e moldada em Jesus, ele teve a audácia de afirmar em 1 Coríntios 11:1: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Olha que audácia. Vida inspirada e moldada em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aguardar a volta de Jesus assim. Em 2 Coríntios capítulo 7, verso 1, Paulo diz: portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. E em Romanos 13, versículos 13 e 14, ele diz: vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, nem em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Nada. Aguardar a volta de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, devemos aguardar com perseverança e vigilância, guardando a fé até o fim. Olhe aí na sua Bíblia, versos 17 e 18. 17 e 18. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que vocês se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora
como no dia eterno. Observem que Pedro, ele diz: tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro. Para entendermos essa palavra de Pedro, é necessário que nós leiamos também os versos 15 e 16. Olha aí para a sua Bíblia. Pedro diz: e considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que me foi dada, ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender. Olha, quem está dizendo é Pedro que está dizendo isso, que Paulo escrevia alguma coisa que era difícil de entender. E que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Ou seja, Paulo está dizendo, está alertando, Pedro, melhor dizendo, estou aqui misturando os dois, mas Pedro está dizendo: tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro. Por quê? Porque lá na igreja, nas igrejas, existiam aqueles que eram pessoas, não é, sem instrução e instáveis, que deturpavam a mensagem do apóstolo São Paulo, como também deturpavam as escrituras sagradas, distorciam o texto bíblico. E muitos, obviamente, infelizmente, caíam na lábia desses deturpadores. E quem são esses que não têm instrução e são instáveis? Aqui Pedro, ele se refere às pessoas que distorcem os ensinamentos da Escritura, especialmente os escritos do apóstolo Paulo, como faziam. E Pedro diz que para a própria destruição deles. E não apenas deturpavam os escritos de Paulo, mas também as demais escrituras, diz Pedro. E esse sem instrução, quando a gente ouve esse termo sem instrução, dá a impressão que é aquela pessoa que não tem conhecimento, né? Aquela pessoa ignorante, que não sabe das coisas. Mas Pedro não está se referindo a essas pessoas, não. Esse sem instrução aqui que Pedro se refere, não é? São indivíduos que careciam de discernimento espiritual, indivíduos que não compreendiam as verdades espirituais por falta de uma relação genuína com Deus. Eles poderiam ter conhecimento, poderiam, que com certeza tinham naquela época, conhecimento filosófico era muito expandido, muito grande, não é? Principalmente os gentios conheciam muito a filosofia grega. Então tinham conhecimento, mas não tinham aquele relacionamento íntimo com Deus, não compreendiam as verdades espirituais, por isso não podiam ensinar, não podiam falar, não podiam pregar. Já aqueles que eram instáveis, não é? Pedro aqui, ele descreve aqueles que não estão firmes na fé, aqueles que facilmente são abalados, são levados por doutrinas erradas, interpretações distorcidas, ou seja, aqueles que, tipo, Maria vai com as outras, não é? Se algum fala uma coisa, que beleza, que maravilha, aí chega para outra, que maravilha, glória a Deus, e fica nessa instabilidade. Então, esses que são estáveis, que Pedro se refere aqui, são essas pessoas, não é? E como muitos no nosso tempo que buscam abastecer a sua vida espiritual somente com os gurus e com os pastores virtuais. E quantos que tem? Quantos? Não é? Se vocês aí que estão acostumados, coisa e tal, precisam tomar muito cuidado, porque tem muitos falsos mestres, tem muitos insubordinados, tem muitos instáveis.
Tem muitos que não têm conhecimento transmitindo conteúdo pela internet. Tomem cuidado. Tomem cuidado para vocês não serem arrastados pelo erro. Não vão acreditando em qualquer palavra, não. Façam como os crentes de Bereia. Vão lá na Escritura Sagrada e verifiquem se aquilo que ele está dizendo é verdade. Verifiquem. Porque tem muitos, infelizmente, que estão aí deturpando, muitos dizendo que aqui está Cristo, lá está Cristo. E na verdade não está. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, Pedro, ele encerra com um alerta. E um alerta que atravessa séculos. Não é? Tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados. A fé cristã, minha amada irmã, meu amado irmão, ela é autêntica, ela é constantemente ameaçada também por falsos ensinos e distrações espirituais. E diante disso, Pedro nos exorta a permanecermos firmes, a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa vigilância, ela não é motivada pelo medo, não deve ser motivada pelo medo, mas por amor. Por amor. Essa vigilância é a firme esperança em Jesus que alimenta a nossa perseverança. A vigilância, ela vem da esperança firme no retorno de Jesus. Se eu espero, eu vigio. Se eu vigio é porque eu estou esperando a volta do Senhor Jesus. Como disse o autor aos Hebreus, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora está sentado à direita do trono de Deus. E eu concluo, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, dizendo que a vinda de Cristo, ela não é apenas um fato escatológico distante. A vinda de Cristo, a volta de Cristo, é a bússola que orienta a nossa caminhada. Para onde nós estamos indo? Para onde nós estamos caminhando? E nós temos essa bússola, a volta de Jesus, a nos orientar para que nós não percamos o rumo, para que você não perca o rumo. Enquanto muitos se esquecem da promessa da volta de Jesus ou desacreditam que Jesus vai voltar, porque ele está demorando, por causa da demora, nós somos chamados a manter viva a esperança, o zelo e a paixão pela presença de Deus e pela volta de Jesus. Reviver a urgência escatológica é redescobrir o propósito da igreja. Como corpo de Cristo, não podemos nos dar ao luxo de viver adormecidos, de vivermos espiritualmente adormecidos. Cristo virá, Cristo voltará, e enquanto nós esperamos, nós devemos nos dedicar ao crescimento, à santidade e ao serviço. Como você está esperando a volta de Jesus? Você está preparado? Você está preparado para a volta de Jesus? Cuidado com aqueles que dizem ou não dizem nada a respeito da volta de Jesus. Cuidado, mas que Jesus possa nos encontrar fiéis, ativos, vigilantes e prontos. Amém. Amém? Amém. Prepare-se, Jesus está voltando. Amém. Coloquem-nos em pé. Temos o hino 199.
Eu desejo que você cante esse hino sentindo no seu coração que isso é verdadeiro, aquilo que você vai declarar no hino que você vai cantar. Que seja uma verdade no seu coração. Querido Deus, nós aguardamos ansiosamente a volta de Jesus. Senhor, apressa a volta do teu Filho, para que, ó Deus eterno, o teu povo não sofra as consequências desse mundo tão odioso e tão odiado. Querido Deus, enquanto aguardamos, que possamos viver, ó Deus eterno, viver em santidade, ter uma vida pura, ó Deus eterno, ter uma vida prudente, viver em obediência e termos sempre a esperança, ó Deus eterno, que Tu irás resgatar a Tua igreja com a vida do Teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus. Pai querido, nós queremos colocar no Teu altar centenas de milhares de vidas, ó Deus, que estão se perdendo. Pessoas, ó Pai eterno, na nossa cidade, na nossa vizinhança. Santo Deus, pessoas que provavelmente também estejam ouvindo esta palavra. Santo Deus, tenha misericórdia. Toca com o Teu Santo Espírito nesses corações.
Provoca, ó Deus eterno, o arrependimento, para que sejam salvos, ó Deus, em nome de Jesus. Estejam preparados para a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus. E a nós, querido Deus, dá-nos resistência. Dá-nos, ó Pai eterno, resiliência. Dá-nos, ó Deus eterno, perseverança. E, ó Deus eterno, vigilância para que nós não caiamos no erro. Para que nós não sejamos arrastados, ó Deus eterno, pela palavra dos falsos profetas que militam, ó Deus eterno, na tua igreja nos dias de hoje. Proteja a tua igreja, proteja os teus santos, os teus escolhidos, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. A igreja pode sentar-se. Irmãos e irmãs, queremos agradecer a presença de vocês, que Deus abençoe, não é? Agradecemos também aqueles que, porventura, nos acompanharam pelas redes sociais, também que vão assistir aí durante a semana, ouvir a mensagem, que você possa também ser tocado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo possa falar com você também em casa. E quero desejar também a todos vocês uma semana inspiradora, uma semana abençoada, uma semana cheia de santificação, não é? De crescimento espiritual. E que nós possamos, não é, nos lembrar dos trabalhos da igreja. Na quinta-feira nós teremos o nosso culto aqui, culto às 19h30. No domingo de manhã nós teremos a escola dominical, que vai continuar o estudo sobre o capítulo 6, que infelizmente não conseguimos vencer hoje, não é? Mas domingo que vem termina, com a graça de Deus vai terminar. E à noite terá o culto. E domingo que vem, como é o quinto domingo, Maristela, tá? Ministério de Louvor, o responsável será o responsável pelo culto do próximo domingo. Ok? E vamos orar, vamos colocar o mundo diante de Deus, vamos orar pelas pessoas que estão morrendo nessas guerras, pelas crianças, pelas mulheres, não é, que estão pagando um preço inocentemente pelo ódio no coração de poucas pessoas, não é, pela sede de poder de poucas pessoas. E vamos pedir que Deus tenha misericórdia da igreja, que Deus preserve a igreja de Jesus Cristo. Ok? Que Deus abençoe os enfermos, aqueles que estão procurando tratamento, que Deus abençoe aqueles que voltam para o trabalho amanhã, não é? Que Deus continue abençoando aqueles que estão viajando, enfim, que Deus abençoe a todos nós, as nossas famílias. Amém. A Ana Teresa pediu que estivesse orando pelo sobrinho dela, Sebastião. Ah, tá. Situação bem difícil. É outro sobrinho, não é esse que está aqui? Não, eu Não é o Ricardo. Ah, tá. Então vamos orar pelo sobrinho da dona nossa irmã Teresa Barbeta, Sebastião, né, que tá, é doença, né? Está enfermo, então vamos colocar a vida dele também diante de Deus. Vamos colocar em pé? Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, despedindo da tua casa, nós queremos colocar, ó Deus eterno, no teu altar as pessoas que precisam da tua ajuda, do teu socorro e da tua presença. As pessoas enfermas, as pessoas que estão em tratamento, as pessoas que estão passando por dificuldades, que estão lutando, ó Deus eterno, com a vida. Tenha misericórdia, Senhor, ameniza o sofrimento, ameniza, ó Pai eterno, as dores, conceda a cura àqueles que aqueles que precisam de ser curados. Aquieta, ó Deus eterno, tranquiliza, dê paz aos corações aflitos, aos corações angustiados. E que Tu esteja abençoando dentre os enfermos pelos quais nós temos orado e colocado no Teu altar também o Sebastião. Tu sabes, ó Pai eterno, o problema que ele tem, Tu sabes, ó Pai eterno, o que ele precisa. Nós estamos colocando ele nas Tuas mãos. Sim, Jesus. Ele está sob os Teus cuidados agora, ó Pai. Aleluia. E que, ó Deus eterno, sobre ele seja feita a Tua vontade. No nome de Jesus. Amém. Sabemos que Tu podes curar. E nós cremos nisso. Amém. Em nome do Senhor Jesus.
Concede-nos, ó Deus, uma semana tranquila, uma semana produtiva e uma semana de paz, para a tua honra e glória, no nome de Jesus. Recebam a bênção, meus irmãos e irmãs. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com vocês, com seus familiares e com toda a igreja de Jesus Cristo, espalhada por toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém.